o Aratuon hoje tem a honra de receber aqui o cientista político Cláudio André de Souza. Ele é mestre e doutor em ciências sociais e também com especialização na área de ciência política. É um professor colaborador da pós-graduação de políticas sociais na Universidade Católica de Salvador e também é professor da Unilab. Cláudio, seja bem-vindo ao Aratuon e você vai ser muito útil aqui nessa discussão que a gente pretende fazer, envolvendo um tema que hoje está sendo muito discutido às vésperas das eleições presidenciais que acontecem no ano que vem, né? Seja bem-vindo, Cláudio André. Obrigado, Edinaldo. É um prazer conversar com vocês e com todos os telespectadores, do Aratuon. Veja bem, Cláudio, a gente queria dar o nosso pontapé inicial nessa nossa discussão política aqui, né, nesse nosso cenário político atual, chamando a atenção, né, para esse fenômeno, não sei se posso chamar dessa forma, esse fenômeno que é a polarização política, né? A gente tem observado nos últimos anos, não somente agora, né, às vésperas das eleições, que a gente vem tendendo, né, para sempre uma discussão que se refere a dois polos, né? Dois polos políticos. Normalmente a gente tem visto o eleitorado brasileiro, principalmente no cenário nacional, quando as eleições são majoritárias dentro da ala presidencial, a gente vê tendências para dois lados. Agora a gente está com essa movimentação em torno de Lula e Bolsonaro, principalmente de março para cá, depois que o ex-presidente Lula voltou a ganhar elegibilidade. Isso aumentou, intensificou mais ainda esse aspecto de polarização política. Como é que o senhor percebe esse cenário e o que é que pode trazer de benéfico ou prejudicial uma polarização nesse sentido, professor? Beleza, Edinaldo. São várias questões. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho importante nós situarmos. As democracias trabalham com dois modelos de sistema partidário, né, de regras de competição pelo poder envolvendo os partidos políticos. A gente tem um modelo bipartidário, né, um modelo que ficou muito conhecido principalmente pela política norte-americana, né, que colocam republicanos e democratas frente a frente, e desde 1988 se consolidou no Brasil, com a nossa Constituição, o modelo multipartidário. O que é que isso quer dizer? Que a gente permite a existência de vários partidos que competirão pelo poder, seja no âmbito, né, do presidencialismo, a disputa para obter o cargo de presidente, como também os cargos legislativos, né, que envolvem os vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Então, esse ponto é fundamental porque a regra, né, que a gente tem na democracia brasileira pressupõe que o eleitor se comporte podendo escolher, né, tendo a sua preferência de voto, a partir, né, melhor dizendo, através de uma escolha que envolve vários partidos. E o que aconteceu, né, de praticamente 3 décadas para cá, é que a gente percebeu duas dimensões na política brasileira. A primeira, né, é uma dimensão de que muitos partidos ficam na disputa estadual e legislativa. Aqui a gente tem um exemplo clássico, né, do MDB, um partido que não ganhou a presidência da República pelo voto, né, direto de 89 até 2018. No entanto, sempre foi um partido com uma bancada, com muitos deputados eleitos, né, com muitos senadores, muitos governadores, um partido com muitas prefeituras. Inclusive, nas eleições de 2020, o MDB foi o partido que esteve aí à frente, né, continuou liderando e sendo um dos partidos mais importantes com prefeitos no Brasil. Acontece que, nesse padrão, PT e PSDB escolheram disputar a presidência e criaram estratégias para disputar a presidência e colocar os aliados nos cargos, né, do legislativo e também na política estadual. E o que é que isso nos levou? A vermos PT e PSDB praticamente duelando, quase que no bipartidarismo, né? Seja no primeiro
ou no segundo turno. Acontece, portanto, né, Edinaldo, que polarização, e a gente pode entender, né, do ponto de vista da ciência política, como duas posições, né, dois polos, né, político-partidários que divergem. Né? Então, essa é a compreensão que a gente vai ter. E num sistema como o nosso, que é multipartidário, mesmo tendo vários partidos, por ter eleição em 2 turnos, obviamente que toda eleição que chega ao segundo turno é polarizada. Ela terá dois campos opostos. O que aconteceu na política brasileira de 2018 para cá é que nós tivemos, né, um polo que se deslocou como terceira via, que foi o polo do candidato Bolsonaro, que fazia um discurso antissistema, né, contra todos. Então, ele criticava o PSDB, criticava o PT, tinha uma agenda anticorrupção e se colocou, né, desde o primeiro turno, como candidato competitivo. Tivemos aquela tragédia lá, a situação do atentado, né, da facada que ele sofreu em Minas Gerais, e a partir daquela data, né, 6 de setembro de 2018, ele disparou nas pesquisas, né, chegando a liderar e foi ao segundo turno e venceu as eleições. Acontece que o clima na política brasileira se acirrou muito, não só por conta da chegada de Bolsonaro. Nós tivemos impeachment, nós trocamos uma presidente no caminho, né, no decurso do seu mandato, inclusive impeachment muito polêmico, né, porque para uma parte do eleitorado ele não tinha base legal, ele não tinha base, motivo para afastar a presidente Dilma Rousseff. Tivemos no meio do caminho a Operação Lava Jato, que colocou vários políticos na cadeia, uma investigação sobre vários partidos, atingiu os partidos que estavam no poder, né, o PT, o PP, né, outros partidos, o próprio MDB, né, que ficou no centro das investigações da Operação Lava Jato. Então, se criou um clima na política brasileira de radicalidade. De um lado, aqueles defensores, né, do projeto governista, e de um outro, esse polo que agregou uma posição, né, a favor do impeachment, contra o PT. Daí a gente percebeu o crescimento do antipetismo, né, qualquer um é melhor, né, no lugar do PT. Então, isso se refletiu muito nas eleições de 2018. Mas tem um outro fator. Sim, pode falar. Diante dessa explanação que o senhor falou de antipetismo e pelo que a gente percebe hoje também de uma rejeição em torno de várias atitudes do atual presidente Bolsonaro, a gente estaria envolvido numa guerra cultural? A gente está vivendo isso hoje dentro desse contexto? Não, eu vejo que existem polos distintos, né, de comportamento político e eleitoral, sabe? A gente precisa reconhecer que Bolsonaro, ao virar presidente, ao se tornar, né, um chefe de Estado, conseguiu agregar uma estratégia em que ele radicalizou o discurso, Dinaldo, para uma parcela do eleitorado, para que esse eleitorado ficasse o tempo inteiro se mobilizando. Eu acho que, se a gente olhar para a sociologia, para a ciência política, tem um fato em torno do PT desde o seu nascimento. É um partido que vem de sindicatos, vem de movimentos sociais, setores religiosos, organizações da sociedade civil, intelectuais. Então, foi um partido que, independente da ideologia, sempre se manteve muito mobilizado no espectro político, né? Então, não só na Bahia, mas em todo o Brasil. Não só o PT, outros partidos funcionam também com esse perfil muito semelhante, sejam eles mais ao centro, mais à esquerda, né? Então, eu acho que é interessante a gente perceber que a forma pela qual o antipetismo se estabeleceu e principalmente o mecanismo de defesa dos petistas em relação ao que estava acontecendo gerou esse polo, né? essa radicalização dos polos e esse afastamento, não só nas eleições. A gente está falando de posições ideológicas que envolvem o dia a dia da política, do Estado, posições que aí sim, eu acho que isso que você coloca é muito importante, até perspectivas socioculturais, né, de entendimento, por exemplo, o que é que a gente acha em relação a gênero, a sexualidade, né, à defesa da cultura popular, ao financiamento da cultura, uma série de pautas, de políticas públicas e de valores ideológicos ganharam uma repercussão enorme. E aí você trouxe, na pergunta anterior, um fato que agora eu acho interessante
a gente colocar como questão. Eu acho que, a partir do momento que a gente tem polos mobilizados e debates tão radicalizados, algumas questões prioritárias podem, né, perder lugar na discussão perante essa defesa dos polos. Essa é uma preocupação que a gente deve ter em Só, relação ao debate, mas é legítimo a polarização, é legítima a polarização, porque faz parte do reconhecimento de que determinadas posições, né, ideológicas, elas têm preferência eleitoral. Claro que tudo isso dentro das regras do jogo, sem violência política, respeitando a fala, respeitando a existência e a liberdade política de existir oposição, né? Essa é a regra de ouro da democracia. quando o senhor fala que, enquanto a polarização ela promove, né, uma guerra entre praticamente ideais políticos diferentes e deixam de lado algumas discussões que seriam necessárias para serem colocadas em prol do desenvolvimento do país. Não seria, então, nesse momento que se abre uma brecha para uma terceira via? O senhor acha que existe essa possibilidade ainda? Estamos aqui às vésperas da eleição, falta pouco mais de um ano, e que isso pudesse acontecer, e nessa brecha aí, em que os dois polos, em que seguidores dos dois polos deixam aí para que seja aproveitada para um candidato oportunista, no bom sentido, colocar isso em pauta e poder atingir uma boa fatia de parcela do eleitorado brasileiro. Existe essa condição, essa possibilidade? Existe, embora a depender do cenário, ela possa cada vez mais, né, caminhar e perder protagonismo. Isso que você coloca é importante, Dinaldo, porque quando a gente olha para o eleitorado brasileiro, a gente percebe o seguinte: não é um eleitorado militante, um eleitorado engajado do ponto de vista partidário, não é? Então, o eleitor comum, que aí a gente está falando de 30% a 40% do nosso eleitorado, ele tem uma posição de centro, um eleitorado que pode ter uma posição que penda para candidaturas mais à esquerda e mais à direita. Qual é o fenômeno que a gente tem, e não só no Brasil, em todo o mundo? Cada vez mais, os políticos eleitos apresentam posições próximas a esse eleitorado comum. Por isso que a gente vê aqueles candidatos que começam com um discurso e durante a campanha vai moderando, vai fechando acordos, vai tendo compromissos, né, e se colocam mais ao centro. Então, existe a possibilidade de terceira via? Sim, desde que ela consiga falar e se projetar como uma liderança que apresente não só programa, mas propostas, interesses, né, que se construa, né, através, né, de uma posição mais moderada. Agora, eu vejo que nesse momento, por exemplo, olhando para o polo, né, dessa possível candidatura do ex-presidente Lula, né, que foi preso, passou por um processo de debacle político, não foi candidato em 2018. Vale ressaltar que o que Lula tem de patrimônio político, eleitoral hoje, é a mesma coisa que ele tinha em 2018. As pesquisas apontavam que ele chegou a ter 41%, né, um pouco antes de ficar, de fato, de ser julgado inelegível, né, pela Justiça Eleitoral. Então, o que ele tem hoje reflete, né, uma posição do eleitorado que ele já tinha, que, na verdade, quando a gente olha a gravitação do apoio ao PT, sempre gira em torno de quase 30%, como um eleitorado mais ideológico, né, assim como o Bolsonaro parece apresentar até aqui cerca de 15% a 20% de um eleitorado mais fiel, né, que demonstra uma capacidade de andar com ele, independente das circunstâncias, até as eleições de 2022. Então, eu vejo que existe essa possibilidade, sim. Agora, é importante a gente conversar aqui com os internautas e parar para analisar o seguinte: lideranças eleitorais nacionais se constroem com mais de 2 anos de antecedência. Ou seja, a imagem pública, o diálogo com o eleitorado, a própria carreira política precisa vir, né, de um processo mais forte, acentuado de contato com o eleitorado.
muita gente pensa, e estudos já mostraram, que Bolsonaro não começou a sua pré-campanha em 2017 ou 2018. Se a gente se recordar um pouco, vai perceber que ele já dava muitas entrevistas em 2012, 2013, né? Ele começou, inclusive, a circular o Brasil, tendo aquelas recepções nos aeroportos, né? Muita gente o recepcionando. Então, vários eventos políticos foram construídos muito antes, né, dele se colocar de fato como pré-candidato à presidência. Então, eu acho interessante a gente perceber que sai na frente aqueles que têm mandato, aqueles que já estão na política, aqueles que já têm um contato com os eleitores, né, que já conseguem, portanto, ter uma carreira política mais estável. E aí a gente pode falar o caso do Ciro Gomes, né, que tem recall, um pré-candidato que já tem uma história na política. Vejo que também uma figura que pode despontar, que a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? A figura do ex-juiz Sérgio Moro, que tem um histórico de contato com a sociedade a partir da Operação Lava Jato e foi ministro. Então, também temos aí a figura do governador João Dória, que empresário, que virou prefeito de São Paulo, depois venceu as eleições para governador. O ex-ministro Então, da Saúde, em Mandetta. 2000, sim. Mandetta também? Sim, o Luiz Henrique Mandetta, né? Uma figura que tem uma carreira dentro do Congresso, foi ex-ministro da Saúde num momento muito sensível, né? Que é esse momento que a gente ainda vive, da pandemia. Então, de fato, existe um cenário aí colocado, favorável. Agora, é importante entender que uma parte do eleitorado parece já ter tomado sua decisão, parece que já definiu de que lado vai estar. E o que as pesquisas podem buscar garimpar é exatamente quem tem chances de mudar de voto, né? Eu vejo que esse é um caminho para a gente observar nas futuras pesquisas que acontecerão e que movimentarão a política brasileira daqui por diante. Recentemente, professor, a gente teve aí a possibilidade do Luciano Huck ser um candidato a presidente da República. Eu não coloco aqui o nome dele como uma figura de respaldo político, porque eu não conheço também a capacidade dele para isso, mas eu estou querendo colocar aqui ele como uma figura famosa, uma figura conhecida, uma figura que tem um lado pessoal, um lado profissional conhecido pelo grande público brasileiro, por praticamente toda a nossa população. O senhor falou que um nome se constrói, um nome para esse propósito se constrói em 1 ano e meio a 2 anos. Em caso de uma figura conhecida como Luciano Huck, pode surgir um outro nome amanhã, sei lá, qualquer que seja. Um nome conhecido como esse, o senhor acha que teria condições de entrar forte na disputa, já que, apesar de não ter uma carreira política conhecida, mas tem uma postura como pessoa, como profissional, como brasileiro, e que pudesse conquistar parte do eleitorado significativo, que pudesse surgir com uma terceira força. E queria emendar também, para o senhor responder também, já em conjunto, além de uma situação como essa, por que hoje não surge mais um nome também dentro do grupo estudantil nas universidades, de jovens envolvidos no engajamento político, como a gente tinha em tempos anteriores? O que aconteceu com esse processo, professor? Então, Adinaldo, eu vejo que, numa primeira perspectiva, fazer parte da mídia, né, ser conhecido, de fato, é um diferencial para quem vai entrar na política. A gente tem, não só nos últimos anos, mas ao longo do processo de redemocratização do Brasil, vários cases, né, entre aspas, de figuras que saíram da imprensa, né, da mídia, de uma maneira geral, e conseguiram ter sucesso na política. Então, eu vejo que, de fato, o Luciano Huck flertou com, não só agora, desde 2018, que existe essa chance, né, dele entrar para a política partidária, né, de se colocar nas eleições para ser testado pelo país. E eu vejo que seria interessante, porque a imagem
o que algumas pesquisas colocaram nos bastidores é que a imagem dele conseguia ser, ele conseguia, melhor dizendo, ser bem visto dentre o eleitorado de todas as figuras políticas do Brasil, inclusive de Lula, né? Ou seja, ele tinha um potencial eleitoral de conseguir arrancar voto de várias figuras por ser essa personalidade nacional, de estar numa rede, né, como a Rede Globo, com projeção nacional, que consegue chegar em pequenos, médios, né, e grandes municípios. Então, eu vejo que esse cenário está em aberto, mas a pandemia trouxe uma situação que foi testada nas eleições de 2020. A gente percebeu o seguinte: os políticos que conseguiram manejar políticas públicas, Ginaldo, conseguiram ter um capital político elevado, conseguiu não só eleger seu sucessor, né? A gente tem um caso clássico aqui de Salvador, né? O ex-prefeito Assemineto conseguiu fazer o seu sucessor, o atual prefeito Bruno Reis, e parte desse sucesso vem de toda a gestão, mas eu entendo que, assim como aconteceu em outros lugares do Brasil, a pandemia foi determinante na cabeça do eleitorado. Então, eu entendo que no ano que vem, né, chegando em 2022, a gente pode ter um eleitorado muito mais atento à questão da vacina, como foi feita a pandemia, como terá sido feita a continuação, né, dos cuidados, porque o que os grandes especialistas de medicina têm colocado é que a gente vai conviver, né, com a Covid por muito tempo. Então, o que é que isso quer dizer? Que é muito provável que a cada ano a gente tenha calendário de vacinação, campanha, envolvimento das autoridades. Então, a gente pode ter em 2022 um país olhando para a vacina, saúde, né, educação, emprego, a economia começa a dar sinais de alerta em relação à inflação, corrosão do poder de compra. Então, esse é um cenário que está posto. A outra coisa que você traz é muito interessante, viu? Aí vamos para a sociologia. Os movimentos sociais funcionam com ciclos, de maneira cíclica, né? Então, o que é que isso quer dizer? Que os movimentos internamente têm ciclos em que eles conseguem produzir lideranças, elas saem, né? E outras chegam. Então, é um processo praticamente contínuo, mas os movimentos podem viver ciclos de refluxo, né? Então, eu acho que a universidade, e aí posso falar com lugar de fala, como professor, fiz a minha carreira toda na UFBA, estudando graduação, mestrado, doutorado. Eu vejo que a gente está vivendo um momento de renovação, né, dos movimentos estudantis, do ponto de vista das práticas, do ponto de vista das mobilizações, das bandeiras. Agora, tem um fato que a gente precisa perceber. Se não fosse a pandemia, Dinaldo, talvez as universidades estariam, e pensando aqui nos estudantes, liderando uma resistência à conjuntura, né? Principalmente pensando nos cortes de verba. Os gráficos mostram, agora não dá para a gente projetar aqui, mas há uma queda acentuada do financiamento das universidades públicas brasileiras. Então, a gente viveu aquele ciclo no início do governo Bolsonaro, de defesa da universidade, contra o corte de verbas. Salvador chegou a ter um movimento gigantesco com várias universidades, inclusive as universidades estaduais, defendendo a ciência, defendendo o papel da universidade. Aquilo começou a gerar um burburinho gigantesco. Mas aí, dentro daquela conjuntura, né, de um ciclo de mobilizações, a pandemia encerrou a perspectiva de continuidade do movimento. Agora, quando a gente olha ainda para o movimento estudantil, que foi o tema do meu doutorado, eu digo seguramente para você, as universidades têm projetado lideranças com uma certa frequência, talvez um pouco mais, um pouco menos. A gente tem vários políticos que passaram pelo movimento estudantil, né? Se a gente pegar, inclusive, no campo da centro-direita, partidos de direita, partidos de centro, partidos de esquerda, a gente tem tido figuras que, nesse momento, conseguem ter destaque na política a partir desse lugar que é a universidade, que é a atuação como jovem. Então, eu vejo que é um cenário que está posto nessa conjuntura, da gente perceber que daqui a mais um tempo a gente pode ver novamente esses movimentos liderando
a situação aí de mobilização mais pública, né? Professor, Outras coisas... Sim, pode falar. O senhor trouxe essa situação de uma queda de recursos, né, do governo federal para a educação, uma coisa que é um pouco recente. No meu ponto de vista, percebe-se que a força estudantil ela está enfraquecida e afastada da política já há algum tempo. Se a gente for olhar as eleições de 2014, a gente percebe lá que já existia uma certa polarização, né, entre o PT e o PSDB. Ali, eu me recordo que em mais ou menos 100 milhões de votos válidos, a gente teve Dilma Rousseff ali no segundo turno com algo em torno de 51% dos votos válidos. Então, isso demonstra uma polaridade que já existia e uma disputa que envolvia o PT, que já não tinha mais eu diria assim, essa conjunção com a força estudantil, e do outro lado a gente tinha o PSDB, que está muito distante de ter esse tipo de relação com a classe estudantil. Então, eu estou querendo dizer que naquela época a gente ainda tinha o PT no poder, né, com 12 anos de poder, 12 anos de poder, e sem essa pauta, né, de redução de verbas na educação, e a gente vê ali um movimento, pelo menos estudantil, enfraquecido, até porque esse movimento estudantil na década de 70, eu falo do que eu consegui observar da minha geração para cá, a gente tinha um movimento estudantil ligado a correntes do Partido Comunista e do Partido dos Trabalhadores um pouco depois. E isso depois que esses partidos estiveram no poder, falo no Executivo Federal, aí começou a se afastar um pouquinho. Começou a ter, na minha visão grosseira, o senhor me corrige se eu estiver errado, começou a ter um desaparecimento dessa classe estudantil. Me parece até que alguns dos próprios líderes estudantis acabaram se incorporando em cargos ligados ao executivo, tanto federal quanto estaduais, enfim. Eu sei que, aparentemente, na minha visão grosseira, a força estudantil ela desapareceu no Brasil. A UNE já não tem mais uma representatividade como teve no passado. E aí eu queria que o senhor me corrigisse se eu estiver errado com relação à minha discordância a esse argumento de que hoje a gente não tem recurso na educação e que amanhã isso pode melhorar. Eu vejo isso de uma forma pessimista. Entendi. Porque, inclusive, eu, na minha época de universitário, enquanto jovem, eu vivia aquele ambiente que hoje eu não consigo observar, hoje eu não consigo ver. Boa questão, boa questão. Olha, você tocou num ponto que é a minha tese de doutorado, assim, eu concordo plenamente, né? Totalmente. Repara só, Dinaldo, o movimento estudantil viveu uma ascensão de um modelo, né, de protestos de rua, né, protestos, porque muita gente não sabe, o movimento até chegar ao ato de botar uma faixa, né, criar uma linha, né, de pessoas e ter uma agenda, uma pauta unificada, até chegar esse momento é muito trabalho de base, é reunião, é entender o que cada curso em uma universidade quer, o movimento estudantil secundarista é ainda mais particular, porque muitas questões que passam de qualidade e infraestrutura da escola são decididos ali numa esfera pela direção e, às vezes, as coisas vêm muito engessadas, né? Por parte de uma secretaria municipal ou estadual. Então, é interessante a gente perceber que até 2005, 2006, a gente teve um boom de protestos, movimentos de rua. Não é à toa que em Salvador nós tivemos a revolta do Buzu. Aquilo ali foi a comprovação de que os estudantes tinham, apesar do lado organizativo das entidades,
mas os movimentos tinham ali um fôlego de mobilização nas escolas que fazia com que tivessem microlideranças, né? Tanto que a revolta do Buzu virou isso, né? Cada escola era um comitê, tinham algumas lideranças locais que não estavam conectadas, inclusive em 2013 não tinha Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Não tinham métodos tecnológicos de organização política como facilmente a gente tem hoje. E aí, é muito interessante isso que você traz, porque é o que eu encontro na minha tese de doutorado. A gente teve um movimento estudantil que apoiava Lula, né? Tinha uma relação de apoio ao PT, ao PCdoB, ao PSB, ao PDT, alguns partidos, né, que compuseram o governo naquela época, e a gente teve uma virada de costas. O movimento olhou para a rua, mas disse, agora eu vou mobilizar para dentro. E do ponto de para dentro das universidades, né, sobretudo pensando aqui as universidades. Por quê? O ex-presidente Lula lançou um programa chamado Reúne, que era um programa de fortalecimento das universidades, com abertura de novos cursos, novos turnos. Então, a gente viveu um momento de muita ascensão, inclusive de abertura de novas universidades, né? A Bahia sai de uma condição de só ter a UFBA, né, e a UFRB, para ter a UFOB, né, para ter um fortalecimento da própria UFRB, mas chegou também depois a Federal do Sul, né? A gente teve a Unilab, que chega a partir de 2014. Então, nesse ciclo de fortalecimento da educação superior do Brasil, o movimento estudantil passou a protagonizar uma luta para dentro das universidades, até como uma forma de preservar, né, o governo, que naquele momento enviou o Reúne para ser, entre aspas, disputado, porque o Reúne deveria ser planejado por cada universidade. Cada universidade decidiria se abriria, por exemplo, um curso de farmácia noturno, ou se abriria um curso de medicina, né, ou se ampliaria a quantidade de vagas, né? No caso da UFBA, a gente teve uma experiência muito bem sucedida, que foram os bacharelados interdisciplinares, que conseguiu agregar mais estudantes, né? Ampliou o número de vagas, né, na UFBA. Então, veja, o movimento saiu, né, olhou para da rua, olhou para dentro da universidade e, de fato, levou a isso que você traz. E aí vem esse momento de transição. Eu publiquei um paper que ainda não virou artigo, mas foi um insight para o Congresso Nacional de Sociologia, que falava que a gente passou a ter ciclos de protesto e o movimento estudantil teve que criar um novo ciclo de protesto com o governo Temer. Então, ele tinha lá o governo Dilma, entrou o governo Temer, teve um processo de impeachment que também gerou uma mobilização, né, enorme. É importante destacar, né, Dinaldo, o movimento estudantil teve que se doar, vestir a camisa daquela pauta e praticamente teve que tirar de foco o debate sobre aspectos relacionados diretamente à universidade. Então, eu vejo que o movimento entrou num processo de baixa, veio o governo Bolsonaro, o movimento deu uma sacudida, né? Mas a pandemia talvez possa ser vista ainda como um fator desagregador. E aí, claro, a gente vive um momento de desorganização das bases, né? Os movimentos sociais trabalham pela base. Aliás, é uma categoria analítica. Se não tiver trabalho de base, não é movimento social. Se ele não tiver ali diretamente ligado às pessoas, né, no dia a dia, seja o movimento do sem teto, sem terra, o movimento de gênero, né, contra o machismo, contra a homofobia, então, contra o racismo, enfim, todos os movimentos pairam dessa forma. Há um outro fator a ser estudado, que eu vejo que as universidades, a academia começou a debater esse fator, que são as redes sociais. A gente tem hoje um outro nível e tipo de mobilização que envolve muita gente debatendo um assunto e postando dentro das redes. E isso ganhou também aquela sensação de que as coisas estão mais fragmentadas. E faz sentido, né? A gente viu que a pandemia trouxe uma mobilização digital que nunca antes, literalmente, os movimentos e a sociedade civil tinha parado para pensar. Eu digo aqui para você, nós da universidade usávamos com uma certa dificuldade
essa ferramenta tecnológica que são as videochamadas. A gente ainda, embora no caso da minha universidade, a Unilab, dentre outras, a dificuldade ainda de acesso à internet é algo presente. É importante destacar que a gente ainda tem um certo delay tecnológico mesmo de acesso à boa internet. E essa é uma situação que ainda é presente no dia a dia das universidades. Mas eu vejo que a sociedade, de uma maneira geral, abriu os olhos para essa vida digital, né? A vida do e-commerce, né? A possibilidade de fazer negócios, né? De vendas no varejo, no atacado, né? Pela internet, a possibilidade aqui de comunicação. Então, eu entendo que, nesse momento, os movimentos estão num processo de reconfiguração, né? Então, isso aconteceu. Vou te dar um exemplo, Dinaldo. Os movimentos entraram no impeachment de Collor, em 92, né? Os caras pintadas. Aquilo tomou uma proporção gigantesca. Anos depois, a mobilização da UNE, por exemplo, contra o governo Fernando Henrique, contra a possibilidade de privatizar as universidades públicas, não era já igual aos caras pintadas, né? Já era num outro nível. E isso também decorre, é importante dizer aos internautas, né? Muitos estudantes passam pela universidade. A gente tem lideranças que vão para o doutorado, vão para o mestrado, fazem família, vão se dedicar ao trabalho. Então, a universidade é esse lugar pulsante, mas a dedicação, né, que muitas vezes, 99%, não é remunerada. Quando eu fiz a minha pesquisa sobre o movimento estudantil, tinha uma coisa interessante, tinha um perfil de uma turma de classe média que tirava dinheiro do bolso mesmo para viajar, participar dos eventos. Então, a política nos movimentos sociais ela é muito menos financiada do que, por exemplo, num sindicato, né? Os sindicatos agora perderam mais financiamento nos últimos anos por conta dessa mudança do imposto sindical, mas os sindicatos sempre tiveram muito mais recursos de fazer política, seja com jornal, gráfica, viagens, né, do que os estudantes, os sem-teto. Então, às vezes, tem muito sindicato até que ajuda, né? Isso também eu acho que ainda não teve nenhum estudo nesse aspecto da solidariedade de movimentos sociais, mas no dia a dia a gente percebe isso, né? Muito sindicato acaba patrocinando outros movimentos. Pode falar. Um questionamento aí para o educador, uma observação do senhor como educador. A gente falou ainda há pouco, né, sobre a politização do estudante e que o estudante secundarista de algumas décadas atrás, lá digamos nos anos 80, durante aquele movimento das diretas já, que se participou muito o estudante secundarista. O estudante secundarista ele tinha uma voz política muito grande, independente da UNE, né? As uniões estaduais secundaristas, elas já tinham força. E creio que isso está ligado a uma preparação, a uma formação da escola fundamental daquela época, que é bem diferente do que a gente vê hoje. Eu não sou contra cotas, não sou contra criar formas de colocar as pessoas de grupos minoritários dentro das universidades. Não sou contra isso. Agora, o que eu acho que faltou, em paralelo a essa ação, a essa determinação, o investimento no ensino fundamental, porque a gente acaba colocando dentro das universidades muitas pessoas que não têm o preparo suficiente para o debate universitário. E eu acho que isso faz a diferença daquela geração anterior mais politizada, entendeu? Daquela geração da década de 70, da década de 80. Talvez esteja faltando algum tipo de investimento no ensino de base para que a gente continue investindo da forma que está se investindo na inclusão de jovens de classes minoritárias dentro das universidades. Eu não sei se o senhor percebe isso dentro do seu ambiente acadêmico. Eu queria que você se posicionasse um pouco com relação a isso. Sim. Olha, Dinaldo, eu concordo que as escolas básicas tinham mais investimentos e conseguiam, de fato,
apresentar talvez um nível de não só de currículo, mas de infraestrutura, né, de possibilidades, né, maior do que temos hoje. Mas aí o que acontece? Em 88, esse período da escola de ouro, né, do tempos áureos da escola pública, também era um período elitista, em que ela não conseguia incluir toda a sociedade. Então, a Constituição, você deve lembrar que antes de 88, a gente tinha teste de admissão, né, para entrar no ginásio, não havia por parte do Estado uma obrigatoriedade em ofertar educação básica. Então, tanto sim que quando a gente pega os dados do censo de 2010, né, o último, infelizmente, demorou por conta da pandemia, mas ano que vem teremos um novo censo. Mas dá para perceber o seguinte: essa população que passou pela escola pública da década de 60, 70, 80, chegou a um ciclo de vida com poucos anos de estudo. E aí, o que é que a gente vai perceber? É que muita gente não teve educação básica. Muita gente interrompeu o seu ciclo, né, de formação na quarta série. Então, qual é o problema que está colocado? Quando a Constituição de 88 exige que haja uma rede nacional de educação básica, né, interfederativa, ou seja, ao mesmo tempo ela é gestada pela União, pelos estados e pelos municípios, né? A gente passou a perceber o seguinte: a escola perdeu, não conseguiu manter aquela qualidade a partir do momento que ela deixou de ser da elite. Às vezes eu ouço de alguém com mais idade, né? Ah, a escola pública da minha época tinha isso, tinha aquilo. Ótimo, né? Ótimo. O problema é que a gente precisou botar o filho do pedreiro, o filho do trabalhador, negro, negra, né? Que teve um passado de escravização dentro da escola e não foi dado o padrão, né, de qualidade. E aí a gente começa a ver o salário dos professores, a infraestrutura das escolas, o trabalho de inclusive, entender o que é que esses estudantes vivem fora da escola. Não dá para a gente entender o que ele é dentro da escola sem partir, né, por uma posição de atacar as mazelas que estão da porta da escola para fora, né, em relação ao núcleo familiar, ao emprego, à renda, a questões emocionais, socioafetivas. Então, embora não seja especialista, né, em gestão escolar, nem no assunto da educação, e como já fui professor da educação básica e agora estou no ensino superior, posso dizer seguramente que a gente vai precisar de uma frente, uma frente de trabalho para estabelecer uma espécie de auxílio emergencial à escola. E não é só dinheiro. Isso que você coloca é muito importante. A gente viu que nos últimos anos a gente conseguiu aumentar o orçamento da educação básica no país. Mas a gente ainda consegue ver muita dificuldade em fazer da escola esse lugar de aprendizado, esse lugar, inclusive, de reinvenção do conhecimento, né? Por exemplo, se a gente pensar como é que a gente ia dar uma aula de geografia há 15 anos atrás, em pensar que hoje a gente tem o Google Earth, tem outras ferramentas, outros pacotes de dados, outras possibilidades, né, de explicar os fenômenos, outras ferramentas que, inclusive, o mundo societário aqui fora tem forçado a juventude a aprender, como a gente chama na Bahia, naturalmente, né? Vou dar um exemplo aqui básico. Talvez muitos jovens baianos estão agora trabalhando em aplicativos, né? Mas não conseguiram ter uma formação básica na educação, na escola, em relação às ferramentas de tecnologia da informação. 4G, 5G, aplicativo, o que é programação, mesmo que não vire, né, um técnico de programação, mas que tenha noção do que significam esses fenômenos que acontecem no mundo de hoje, né? O mundo da robótica, da inteligência artificial. Então, eu vejo que a mudança, o que eu estou chamando aqui de auxílio emergencial das escolas, é pensar currículo, né? É pensar infraestrutura, é pensar acesso à tecnologia, é pensar acesso a livros, é pensar, talvez, interessante também, ter um trabalho de projetos em que a escola também seja acolhedora de uma maneira diferente para cada desafio. Afinal, uma escola pública, seja ela municipal ou estadual, em Pernambués,
talvez tenha especificidades que não são as mesmas em Valéria, ou na Fazenda Grande do Retiro, não é? Ou então num bairro mais do centro de Salvador. Enfim, são desafios que estão colocados também diante do território, diante da realidade que cada lugar passa, né? Então, eu entendo que, nesse momento, o debate sobre a qualidade da educação é muito importante. E outra coisa, viu, Dinaldo? A pandemia atrasou. A pandemia gerou um atraso de inteligência no Brasil. As escolas particulares continuaram no modelo online e as escolas públicas precisaram se adaptar com mais dificuldade e tardiamente. A gente está acumulando prejuízos, né? Isso, exatamente. E quando a gente está falando de igualdade de oportunidades, é fundamental. Deixa eu tocar nesse último ponto, tá? As universidades têm feito uma série de estratégias para conseguir nivelar, entre aspas, esses alunos, estudantes, que chegam com problemas, entre aspas, né? de habilidades que ficaram para trás na educação básica. Então, nas universidades, a gente tem trabalhado com o conceito de ciclos básicos. Então, eles entram com aula de produção de texto, né? Eles conseguem ter aula sobre teoria do conhecimento, para entender como é articulado o processo de criação de uma teoria, seja ela das exatas ou das ciências humanas. Então, isso tem dado um certo sucesso, né? Muitos programas também de apoio à permanência, que exigem que os estudantes aumentem seu grau de estudo, né, de dedicação, através da troca de uma bolsa. Então, o que eu vejo é que as universidades estão preparadas para dar conta dessa. Claro que sempre será um desafio, né, caso a caso, mas a gente consegue ter ferramentas de currículo que trabalham com esse objetivo. Quase todas as universidades públicas que eu conheço têm programas de monitoria. Então, os alunos, quando entram no primeiro, segundo, terceiro semestre, os docentes têm direito a ter monitores ou monitoras que ficarão com o trabalho de nivelamento, né, de aprendizado e a serviço, né, dessa perspectiva de auxiliar os colegas. Então, eu vejo que tem dado certo, tanto que os dados que eu tenho acesso sobre a implementação das cotas é que os estudantes cotistas, em quase todos os cursos, Ginaldo, têm um coeficiente de rendimento, né, de aprendizado, muito parecido ou até superior comparado com os estudantes que vieram de escolas particulares. Então, isso é tão bonito, né? Para nós dá até uma tranquilidade, porque a gente vê o seguinte: quando a gente dá ao estudante a oportunidade, o lugar, né, vai lá, vai para um curso de medicina, vai fazer um curso de prestígio, né, como engenharia, entre outros, né, com mais valor no mercado de trabalho, esses estudantes conseguem ter destaque. E isso é o que vai ajudar o Brasil a ter mais uma década de mais igualdade social, de mais mobilidade. E para você ver como a cabeça do cientista político funciona, eu acho que a gente está vivendo no Brasil um cenário no qual a gente está vendo que esse processo, mesmo que mínimo de mobilidade, de igualdade social, gera incômodo. Muitos eleitores no Brasil ainda têm uma cabeça, que eu diria, escravista, né? Racista, quando a gente percebe que se incomoda com o crescimento de camadas da sociedade que estão vindo de baixo. Isso daí, essa semana, eu acho até que eu vi num vídeo que passou na TV Aratu, eu não me recordo agora, aquele vídeo de um motorista de aplicativo que sofreu injúria racial, sabe? Então, assim, o que a gente percebe, no geral, é ainda a existência de incômodo com camadas da sociedade que passam a ocupar outros lugares, né? Então, vira e mexe no Brasil é caso de racismo com médico, né, com pessoas que passam a ter mais status, maior projeção, e isso mostra o desafio que a gente ainda tem para além das eleições. No meu livro, que eu lancei em 2018, eu concluo ele dizendo o seguinte: olha, você tem um embate eleitoral, independente de quem seja candidato, né? Existe essa disputa, né, de polarização, como a gente colocou aqui nas análises nessa entrevista, mas existe também um conjunto de valores que são colocados, são disputados no âmbito da sociedade. É exatamente o lugar do motorista de aplicativo, né,
de um táxi, do avião, das relações de trabalho, né, dentro das universidades, que ainda temos casos de racismo também, né? Então, é interessante a gente perceber que o Brasil ainda enfrenta uma grande agenda, que é a seguinte: pensar uma democracia, pensar uma sociedade liberal e igualitária, é pensar numa sociedade que oferta oportunidades iguais para todos. Professor, Enfim, eu vejo que esse é um grande desafio, assim, não vai se resolver em 1 ano, 2 anos, talvez seja um desafio de mais uma década. professor, o senhor percebe como esse bate-papo nosso aqui, que se iniciou com o propósito de discutir polarização política, a gente se estendeu para vários problemas que tem dentro da nossa organização social, política no Brasil, né? São vários elementos que precisam ser discutidos, e que essas pessoas que estão presas a dois polos e ficam numa discussão bombardeada, né, entre dois elementos ou duas ideologias, deixam de discutir vários assuntos que são de interesse de todos, que é de interesse comum da nação. E isso, na minha visão, percebo que acaba sendo deixado para trás, desviado, e a gente é tomado por decisões meramente impulsivas, sem a discussão necessária para a gente construir um Brasil melhor. A gente percebe que, tomando como exemplo o nosso regional aqui, virou um Bavi, né? Virou um Bavi, e com todo respeito às acirrações, né, do futebol, que eu sou uma pessoa que gosta de futebol, e eu acho que dentro desse contexto aí é permitido, entre aspas, tudo com respeito ao outro, né? Mas não é Bahia e Vitória que traz para a gente as benesses que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, aquela discussão do Bavi, aquilo acaba ali. Agora, a polarização, creio que ela pode ter um lado muito prejudicial na discussão da melhoria para o país, né? Edinaldo, eu acho que nesse aspecto, veja, toda eleição, um lado vai sair vencedor e teremos um lado derrotado, independente de ideologia, né? Qualquer eleição, ela será construída dessa forma. O que é interessante nisso que você coloca, primeiro, é que numa democracia, todos os lados devem se abrir ao diálogo e a entender que existem posições legítimas, né, e diferentes, e divergentes. Então, é interessante que todos e todas estejam numa posição de diálogo e de respeito a se abrir ao próximo, mesmo que tenha uma preferência eleitoral, já que as eleições nos obrigam a tomar uma posição. Então, o que eu acho que é importante nesse momento a gente destacar é exatamente a perspectiva de valorizar a tolerância e o diálogo. Porque também, vejam, no futebol, né, pensando nesse exemplo que é genial que você traz, que é o Bavi, né, a gente, um lado vai ter que respeitar o outro, vai brincar, né, vai ter gozação, né, mas o respeito, né, e a tolerância deve ter uma perspectiva aí de valor universal, né, acima de qualquer coisa. Então, é muito importante que a gente veja que política é o reino da racionalidade, né? Política nem sempre dá para ser feita no maniqueísmo do sim ou não. Veja que se a gente abrir uma enquete aqui com os internautas, né? Vamos como é que a gente vai resolver o problema da educação ou do trânsito de uma cidade? Eu acho que nós teremos 10, 20 propostas, independente de ideologia. Então, nem sempre uma proposta vai se colocar acima das outras 19. Então, é interessante isso, né? A gente precisa talvez voltar a ter mais tolerância, a olhar para a política como um lugar em que é legítimo ter posições, porque a gente vai ter que ter, cada um vai ter que votar, né, nas eleições, em diversos cargos. No entanto, isso não pode significar se fechar a respeitar e a tolerar a divergência e o que pensa o outro. Eu acho que a gente perdeu muito esse sentimento no Brasil, né? É como se a gente tivesse que gerar um cancelamento e uma desconstrução da existência do lugar do divergente, né?
é como se a gente quisesse que um país tivesse uma posição única, seja ela, né, para um lado ou para o outro. Então, eu acho que o que há de mais espirituoso em uma democracia é respeitar o lado que perde, é respeitar as minorias, é respeitar a divergência, que é também saudável, né? A gente faz isso dentro de casa, né, Dinaldo? Se a gente parar aqui para ouvir os internautas, a gente vai ter que respeitar posições divergentes de um filho, de um pai, de uma mãe, de marido, esposa, companheiro, companheira. Então, divergência, eu acho que está em todos os ambientes. Pensar diferente faz parte das relações humanas. Professor, a gente já está aqui há quase uma hora conversando, um papo muito legal. Estou aprendendo aqui muito de ciência política e sociologia com o senhor. Mas, para fechar, então, o senhor é autor de um livro, né, Para Onde Vai a Política Brasileira? Na verdade, isso é um questionamento, né, uma interrogação. Né? Para Onde Vai a Política Brasileira foi lançado em 2015, né? Não, 2018. 2018? Isso, depois das eleições. Em 2018. E num período, né, de início de auge de Lava Jato e pós-impeachment, né? Sim. Então, o senhor descobriu para onde foi o Brasil e para onde é que o senhor acha que vai agora, para finalizar? Boa pergunta. Olha, esse livro representa o ciclo de meus estudos, né, no doutorado e de análise de como o Brasil virou de ponta cabeça. Eu estava no meio do doutorado, não tinha mais como mudar o tema do doutorado, já tinha uma perspectiva de análise dos movimentos sociais e muita coisa aconteceu em pouco tempo. Manifestações de junho de 2013, um movimento talvez um dos mais importantes que nós tivemos até aqui no século XXI. Nós tivemos a Operação Lava Jato, tivemos uma primeira mulher eleita e deposta, né, através de um processo de impeachment, e um candidato que vence com um discurso que, nas eleições de 2018, eu identifiquei como um discurso autoritário do ponto de vista de trabalhar com uma perspectiva maior de centralização do poder. E eu colocava que isso geraria um tensionamento, porque o Brasil vinha, né, Dinaldo, de uma experiência de presidencialismo de coalizão, de compartilhamento do poder. Todos os presidentes eleitos precisaram governar com os partidos, precisaram governar com os governadores, né, com uma base aliada maior. Independente de corrupção, esse modelo, né, de funcionamento da política veio dando certo, com altos e baixos. Né? E o que é que eu pergunto no livro? Para onde vai a política brasileira? A gente vai caminhar mais para uma democracia representativa e liberal, ou a gente vai flertar com um olhar que vivemos aí de autoritarismo, como foi a ditadura militar encerrada, né, em 85? E eu acho que essa pergunta está em aberto. Tá? Os fatos estão colocando que a gente tem um presidente eleito que se comporta de uma forma centralizadora e mantém um flerte com uma visão autoritária de poder, né? E acho que isso daí, independente de ideologia, é possível a gente comprovar que Bolsonaro apresenta um discurso, né, pouco aliado, de pouca valorização da democracia, tá? E, ao mesmo tempo, né, a gente tem um outro lado que começa a dizer que, de fato, a gente tem que resistir e pensar na necessidade de continuarmos em uma democracia mais saudável e de valorização dos ideais liberais democráticos. Então, eu deixo isso em aberto e acho que a gente não tem uma resposta. A gente só vai ter com as eleições de 2022. Não só com o resultado, mas com a posse, com a aceitação do grupo derrotado, independente do lado, né? Isso é muito importante. Uma democracia é aquela em que os perdedores legitimam os vencedores e os vencedores legitimam a existência de uma oposição, seja ela na rua, fazendo protesto, nas redes sociais, na imprensa, através da cobertura dos fatos, né? Enfim, eu acho que a gente só vai entender para onde vai o Brasil mesmo no início de 2023, quando tiver a posse do próximo presidente, quando a gente tiver o Congresso montado e quando os lados, de fato, se apresentem, se estarão ou não com a democracia. Eu, como estudioso da democracia, eu digo para vocês, né, eu continuo achando
que a democracia é o melhor regime, né, dentre todos que a gente já viu e pôde experienciar no mundo. Então, poder falar, poder se expressar, né, poder se organizar também politicamente para convergir ou divergir, né, de quem está no poder, é uma das grandes conquistas da humanidade. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para fazer no Brasil em torno de uma democracia e ela tem nos dado muitas coisas boas, né? Às vezes a gente acha que a política brasileira é um grande patinho feio, mas assim, Ginaldo, quando a gente olha para a política mundial, ela também está tomada de desafios, né? Ou corrupção só existe no Brasil, ou presidente que diverge da população, ou que erra, ou que acerta, só existe no Brasil. Não. Aí erro, acerto, governo bom, governo ruim, governo eleito, governo, né, com impeachment, enfim, vários problemas, né, desafios estão colocados na política de uma maneira global. Vídeo que a gente viveu agora nos Estados Unidos, com a experiência de Trump, que foi desastrosa, né? Um político que ideologicamente está aliado a uma extrema-direita que pouco valorizou a democracia. E o que é que aconteceu? As urnas, né, foram soberanas e tiraram ele do poder. E eu acho que hoje pouca gente vai lembrar, né, de Trump na política mundial diante de um outro presidente eleito, né, que vai ali construindo o seu legado e que está sujeito a também não ser eleito. Então, faz parte da política. E isso é muito importante da gente dizer. Eu acho que, às vezes, no geral, eu vejo a sociedade cobrando da política brasileira soluções que eu vejo que não podemos colocar o Brasil como uma pior democracia, como um pior lugar de se fazer política. Eu acho que temos muitos problemas. A gente falou aqui um bocado nessa nossa conversa. No entanto, todos os desafios que nós passamos estão dentro, né, do que ocorre nos outros países. Então, bora gostar de política, bora fazer política, bora respeitar a política, respeitar quem pensa diferente, e assim a gente dá a nossa contribuição, né, para a democracia brasileira. Professor, antes de te agradecer, eu quero falar que espero que em 2024, né, um ano após o início de mandato dessa nova figura, a gente não esteja novamente de forma temerosa perguntando para onde vai a política brasileira. Né? Tomara, tomara. Que não seja dessa forma. E agora quero te agradecer pela sua colaboração, sua participação aqui com a gente. Trouxe informações e ensinamentos muito importantes dentro desse cenário político que a gente conturbado, né, que a gente vive hoje. Professor Cláudio André, cientista político renomado, muito obrigado por essa participação aqui com a gente do Aratuon. Eu agradeço, Dinaldo. Foi um prazer e estou aqui a sempre conversarmos sobre política e quero agradecer esse contato com os internautas desse grande canal e que a gente siga conversando e debatendo política, seja aqui ou nas redes sociais, o tempo inteiro eu me coloco à disposição para a gente continuar conversando sobre política. Ok, professor. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, meu querido.